Fala, meus amigos, hoje vamos falar um pouquinho sobre ciclídeos africanos do Lago Tanganica, a montagem de um aquário do Lago Tanganica, principalmente para você que é iniciante e não sabe nada sobre o Lago Tanganica. Lembrando que esse vídeo é para iniciantes, então eu vou estar desencadeando aqui uma série de vídeos falando especificamente desse lago, e esse vídeo aqui eu estou gravando com o intuito de ser uma introdução aí ao Lago Tanganica. Eu tenho certeza que você vai se encantar com esse lago, né? Então eu indico que não saia daí, fique comigo nos próximos minutos de vídeo. E antes, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Valeu? Galera, o Lago Tanganica é o segundo maior lago africano em área, né? Sendo que ele é o mais extenso do mundo, ou seja, ele é o lago mais comprido do mundo. Ele tem aproximadamente 680 quilômetros de extensão. 680 quilômetros, para vocês terem uma ideia, é como se fosse daqui do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Fora que, quando a gente fala de profundidade, é o segundo maior lago mais profundo do mundo, podendo chegar aí a aproximadamente 1.500 metros de profundidade. Vocês achavam que o Lago Malawi era profundo, né? Com 700 metros. O Lago Tanganica é muito mais. Lembrando que ele é o segundo lago mais profundo do mundo, né? Sendo que é o lago mais profundo da África, do continente africano. E eu acho que principalmente por conta dessa extensão dele, por ser um lago muito extenso, que temos aí a maior biodiversidade. A maior biodiversidade não, mas a maior diversidade de habitat que nós encontramos é no Lago Tanganica, com certeza, sendo que a biodiversidade dele também é muito variada, né? Tem uma biodiversidade assim, bem rica, só que não se compara ainda com, por exemplo, o Lago Malawi, né? Que, na minha opinião, na opinião de muitos biólogos aí, é o lago que tem a maior biodiversidade do mundo, aí, contando com mais de 500 ou 600 espécies. Isso falando só dos ciclídeos, né? Fora as outras famílias. Falando em habitat do Lago Tanganica, nós encontramos uma diversificação assim, de habitats impressionante, né? E essa diversificação de habitats influencia principalmente no comportamento do peixe. Então, às vezes, um peixe do mesmo gênero de uma região ao norte não tem o mesmo comportamento de um peixe do mesmo gênero da região sul. Exemplo clássico são os neolamprologos. Tem duas espécies de neolamprologos que têm um comportamento bem peculiar. Eles costumam escavar, fazer túneis no chão, para além de procriar, viver dentro desses túneis. Então por aí você já consegue perceber que o comportamento deles é bem peculiar, né? Não só desses neolamprologos que eu acabei de citar, mas de outros vários ciclídeos do Lago Tanganica. Nós temos regiões no Lago Tanganica onde elas são bem abertas, outras regiões bem rochosas. Temos algumas regiões que tem muitas plantas, regiões também onde às vezes você não consegue nem ver o fundo arenoso, você não consegue nem ver o substrato. Ela tem tanta concha nessa região, só dá para ver concha, como se fosse um substrato só de concha, e outras regiões que são mais lamacentas. Então a diversidade de habitat é gigantesca. No Lago Malawi nós temos muitos peixes coloridos, né? A coloração dos peixes do Lago Malawi com certeza não tem como comparar com os ciclídeos de outros locais. Mas em compensação, no Lago Tanganica nós temos comportamento, galera. Para quem curte observação, a observação do comportamento dos animais, os peixes do Lago Tanganica são com certeza indicados para você. Então, no meu ponto de vista, não existe um melhor do que o outro. E falando em tamanho do animal, no passado eu já vim aqui e falei com vocês sobre os conchícolas, né? Que são os ciclídeos anões do Lago Tanganica. Ciclídeos aí onde é possível nos encontrarmos com 2,5 centímetros até 8 centímetros, 10, né? Que são os peixes assim que eu particularmente curto muito o comportamento, né? E se você que é iniciante quer começar com um aquário pequeno aí, que vai de 50 centímetros de comprimento a 1 metro, é bem interessante, até mesmo para poder aprender a controlar os parâmetros de água do Lago Tanganica, que são bem diferentes dos demais, né? E antes de falar dos parâmetros, galera, eu queria deixar bem claro aqui para vocês, para tirarem um pouco essa ideia de litragem do aquário e começarem a trabalhar mais com a área do aquário em si, né? Porque, por exemplo, recomendo para aquários acima de 200 litros. Beleza, mas eu consigo montar um aquário com 10 centímetros de largura e ele ter 200 litros. Então a área do aquário em si é mais importante do que a litragem. E quando eu falo em área, né, para valorizar mais o comprimento e a largura do aquário do que a altura. Ou seja, vamos pegar um aquário padrão de 200 litros. Os aquários padrões aí de 200 litros eles possuem 1 metro de comprimento, 40 centímetros de largura e 50 de altura. Então, se vocês puderem trocar essa largura pela medida da altura, fica bem melhor. Ou seja, um aquário de 1 metro por 50 de largura e 40 de altura
vai te atender 1000 vezes melhor do que um aquário com 40 ao invés de 50. Dou o exemplo do meu aquário ele mede 1,60 m por 70 de largura e 60 de altura. Se eu fosse fazer esse aquário aqui com 70 centímetros de altura, além de eu perder a área nele, eu ia ter que pagar mais caro, porque esse aquário aqui ele foi feito no vidro de 10. Com 70 de altura, isso só ia ser possível ser feito com um vidro de 12. E sendo feito com um vidro de 12, o preço ia dobrar. E é muito importante vocês decidirem antes de montar o aquário qual é a fauna que vocês querem criar no seu aquário. Gosto muito de dar o exemplo das frontoses, das beroses, o gênero Siphotilapia em geral. São peixes que, na teoria, as pessoas conseguem começar a criação em aquários de 200 ou 300 litros. Criação de apenas um exemplar. Só que o comportamento dessa espécie, em seu estado natural, eles costumam viver em cardume. Então, o indicado para uma frontose, uma esberosa viver bem no aquário seria um cardume aí de no mínimo 5 indivíduos. Todos nós sabemos que é muito difícil para mim, é impossível você manter o cardume de 5 indivíduos de Siphotilápias, de frontoses, num aquário de 200 ou 300 litros. Para mim, o mínimo seria aí de 500 litros para as frontoses, justamente por conta desse comportamento diferenciado deles. Aí você me pergunta, Matheus, mas como é que eu vou saber quais espécies tem? Eu não conheço nada sobre o Lago Tanganica, não sei onde eu posso pesquisar. No final do vídeo eu vou passar um site para vocês. Eu vou deixar esse site também aqui na descrição do vídeo para vocês estarem pesquisando as espécies que vocês vão pretender ou pretendem criar nos seus aquários de Tanganica. Mas agora, querendo falar um pouco sobre os parâmetros de água, que são extremamente importantes, eu acho que é o assunto assim que mais rende para peixe do Lago Tanganica. Os parâmetros de água deles são totalmente diferentes do que nós estamos acostumados. São diferentes, inclusive, dos parâmetros de água do Malawi. O Lago Tanganica possui características únicas aí na sua água. O pH, isso, galera, que eu vou falar agora para vocês, mantendo em aquários, não os parâmetros de água do lago em si. Porque os parâmetros de água do lago em si, dependendo da região, dependendo da profundidade, da estação do ano, eles mudam com frequência, mas só que tem um range ali que a gente considera. Então, para manutenção em aquários, dessas espécies do Lago Tanganica, o pH, no meu ponto de vista, o ideal é de 8,5 a 9,5, KH, que é a dureza em carbonatos, vai de 11 a 22, a dureza geral do aquário, que vai de 10 a 20, e temperatura também é muito importante, eu indico manter entre 24 e 28 graus. A temperatura é extremamente importante, não deixe a temperatura ir acima dos 28 graus, a não ser que, por exemplo, meu aquário deu um pico aí, tem ictio no meu aquário, preciso tratar, aí é algo muito isolado, então você pode sim fazer esse tratamento aumentando a temperatura do aquário em relação ao ictio, mas de uma forma geral, nos casos mais convencionais, não ultrapasse 28 graus na temperatura do seu aquário. Matheus, mas de qual forma eu consigo manter os meus parâmetros do Tanganica, Sabemos que até colocando conchas ou zanzibar no aquário fica difícil de manter os parâmetros. Simples, buffer, galera, seja ele industrial ou um buffer caseiro. Hoje em dia nós temos diversas receitas aí de buffer. Eu vou deixar também o link na descrição aqui de uma receita bem bacana de buffer para colaborar aí para a manutenção do seu pH, GH e KH. Mas se você quer algo assim mais além, eu indico a utilização do buffer industrial. Inclusive eu atualmente estou utilizando o buffer industrial porque a longo prazo eu percebi que acabou valendo um pouco a pena. Em relação a custo-benefício, é óbvio, porque, por exemplo, em questão da manutenção do GH, que é composto principalmente aí por cálcio e magnésio na água, temos também outros sais minerais que colaboram para a manutenção do GH. Então não é só o cálcio e magnésio, entendeu? É por isso que hoje eu acho muito interessante a utilização de buffers, como por exemplo, se eu não me engano o nome é Ciclide Salt Lake da Siquem, é um buffer muito bom aí que vai te ajudar a manter o GH e adicionar outros sais minerais na água aí que são essenciais para a fisiologia do seu animal. E eu acho importante frisar aqui também, galera. Eu acho errado você indicar buffer, porque o buffer vai fazer com que a pessoa fique dependente, não sei o que e tal. Cara, é simples. Você colocando uma zanzibar ou uma concha moída no seu aquário, você não vai chegar à quantidade de sais minerais que você encontra num buffer. E o buffer não é para te deixar dependente, não é algo paliativo, digamos assim, igual, por exemplo, um simples acidificante ou um simples alcalinizante. O alcalinizante você vai chegar, vai pingar no seu aquário, vai aumentar o pH na hora, mas depois de um tempo vai cair. Mesma coisa acidificante. Vai pingar, vai baixar o pH, mas depois de um tempo o pH sobe. Buffer é diferente disso, ele adiciona outros sais minerais na água
que vocês não vão encontrar um acidificante, um simples acidificante e um simples alcalinizante. A alimentação no Lago Tanganica é muito variada, né? Nós temos peixes carnívoros, peixes herbívoros, peixes onívoros, nós temos uma série de ciclídeos com alimentação bem distinta uma dos outros. Então, quando eu falo de alimentação aqui nesse vídeo em si, que é só uma introdução, é algo muito complexo, né? O que eu indico, né, é que vocês entrem nesse site que eu vou falar agora dele para vocês. Entre nesse site, pesquisem a espécie que vocês têm interesse e veem quais são os hábitos alimentares dele, que é até interessante vocês fazerem aí, terem uma ideia também, para saber quais são os tipos de rações que vocês vão estar utilizando no aquário de vocês. Mas de antemão, o que eu quero frisar aqui é que muitas pessoas acham que não é possível manter peixes herbívoros com peixes onívoros e peixes carnívoros no mesmo aquário. É possível sim a manutenção, só que para esse tipo de montagem eu indico uma experiência maior, ou seja, se você é iniciante e já quer iniciar com uma montagem desse tipo, é muito arriscado, você pode perder peixes por conta de problemas intestinais gerados por uma má alimentação. É possível você balancear bem a alimentação e ter todas essas espécies, né, de hábitos alimentares distintos no mesmo aquário. E agora, para falar um pouquinho, né, fechar com chave de ouro, falar um pouquinho sobre a decoração do aquário, né, qual é a melhor forma de vocês estarem enfeitando, decorando o aquário de ciclídeos do Tanganica. No meu ponto de vista, começando aí pelo substrato, né, o substrato arenoso é muito importante aí para os ciclídeos, não é porque são do Tanganica que eles têm um comportamento totalmente diferente do Malawi em relação à escavação, né, tem alguns ciclídeos que têm esses hábitos, né, de escavar, outros também costumam pastar pelo substrato procurando alimento. Então o substrato arenoso aí é bem importante para os peixes, lembrando, para manter aí a granulometria desse substrato em 0. Se for falar em milímetro, em diâmetro de cada grão, vai aí de 1 milímetro a 2 milímetros no máximo. Evitem substratos muito pontiagudos, como por exemplo o próprio basalto. O basalto tem umas pontinhas assim, que pode ser que possa machucar os peixes, já que eles têm o hábito assim de se esfregar no substrato, né? Eu já vi casos de alguns animais perderem um pouco da dentição por conta do basalto bem afiado, né? De um substrato em geral assim bem afiado. Evitar, né, areias muito finas, extremamente finas, como por exemplo a areia de duna, ou areias com granulometria de número 00, abaixo aí de 0,5 milímetros, porque em sua grande maioria são areias que ficam muito tempo em suspensão no aquário. E nessa de ficar muito tempo em suspensão no aquário, conforme os peixes vão fazendo ali a dissolução do oxigênio, as areias podem passar pelas garras dos peixes, né? Essas areias podem estar entrando no seu sistema de filtragem, danificando sua bomba, enfim. Qual eu utilizaria no aquário Tanganica? Eu, particularmente, eu gostaria de utilizar areia de praia, igual eu utilizo nesse daqui. Areia de rio também é possível utilizar. Areia de sílica, de silicato. Temos também areia de filtro de piscina, né? Então tem uma série aí gigantesca de areias desse tipo que você pode estar utilizando no seu aquário de Tanganica. Tem uma areia também da M-Breda, que ela colabora na manutenção dos parâmetros como pH, que se eu não me engano o nome dela é Black and White, né? Ela foi feita pensando aí, né, em peixes de pH mais alcalino, como os ciclídeos africanos e alguns quingos. Esse substrato também é bem interessante a utilização, principalmente para você que é iniciante e não manja muito do Lago Tanganica. E de rochas, cara, nós temos aí muita rocha. Nós temos britos em geral, assim, gneiss, granito, arenito, basalto. Nós temos os seixos de rio, né? Temos seixos rolados, temos seixos quebrados, né? Então todas essas que eu acabei de citar são bem indicadas também. Se você quer utilizar também, vou utilizar da M-Breda, tem algum da M-Breda também? Tem sim, tem a Black Rock aí da M-Breda, também que é uma rocha bem indicada em montagens aí de Lago Tanganica. E o resto, né? O que seria o resto? Plantas, conchas, vocês deveriam utilizar conforme a fauna do seu aquário. Por exemplo, meu aquário é de conchícolas. Sou obrigado a ter conchas? De um modo geral, é essencial ter conchas em aquário de conchícolas, né? E as plantas também, tem peixes que costumam viver pelas plantas, no meio das plantas, né? Então é bem interessante também a manutenção de plantas no aquário de Tanganica. E o vídeo de hoje é isso, galera.
Espero que tenham curtido o vídeo. Logo mais estarei voltando com maiores informações sobre o Lago Tanganica. Estarei me aprofundando mais aí em cada assunto que eu citei nesse vídeo. Esse vídeo foi uma introdução, lembrando, foi uma introdução ao mundo Tanganica, né? E futuramente vou estar trazendo vídeos mais específicos, procurando falar mais sobre cada espécie, cada gênero, enfim. Lembrando que aqui no canal já tem alguns vídeos falando sobre peixes do Tanganica. Eu já fiz vídeo falando sobre troféus, eu já fiz vídeo falando sobre cifotilápias, as frontosas, já fiz vídeo falando sobre os conchícolas do Lago Tanganica, né? Então, espero poder dar uma continuidade aí bacana, falando sobre várias outras espécies de peixes do Lago Tanganica. O site que eu tinha comentado anteriormente é o Ciclides.com. Lá no Ciclides.com tem vários artigos sobre o Lago Tanganica, várias espécies também do Lago Tanganica. Tem um outro site também que é o tanganica.si. Esse site ele tem que ser traduzido porque é um site todo em esloveno. Então, para quem não fala esloveno, é um pouco difícil, né? Mas são dois sites excelentes aí para quem quer começar o estudo no Lago Tanganica. Então valeu, galera. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo com seus amigos. É isso. Valeu, é nóis, fique com Deus e fui!